Turma, nessa videoaula a gente vai estudar a morfologia, né, a organização e um pouquinho do funcionamento do tecido muscular estriado esquelético. Nosso objetivo é dar as bases morfológicas para que vocês entendam a fisiologia, o funcionamento do tecido muscular estriado esquelético, que é aquele que está associado ao nosso esqueleto, aos nossos ossos, e que tem controle voluntário, né? O único elemento de comando do tecido muscular estriado esquelético é o sistema nervoso motor, né? Diferente do tecido muscular liso, por exemplo, que tem um comando tanto nervoso quanto endócrino e parácrino, né? Então, é um tecido muito específico, muito especializado, suas células são extremamente especializadas e com características bastante específicas. As células que formam o tecido muscular estriado esquelético são células cilíndricas, bastante longas. Vocês veem aqui, olha, nessa fotografia, que o campo não pegou nem o começo e nem o final da célula, né? E vocês percebam que a célula está ocupando o campo inteiro e a gente não está vendo ela inteira, certo? Então, são células longas que são formadas por fusão de mioblastos. Então, esses mioblastos, né, que são as células diferenciadas a partir das células mesenquimais, se fundem formando então uma célula multinucleada. Vocês estão vendo aqui, ó, cada célula tem vários núcleos e os núcleos nas células musculares estriadas esqueléticas têm posição periférica. Então, estou aproveitando esse slide aqui para colocar algumas características gerais das células do tecido muscular estriado esquelético. Por que ela tem esse nome? Observem bem a coloração no citoplasma, né? Então, as células são acidófilas, são coradas pela eosina em HE, como essa lâmina aqui, mas quando a gente observa o citoplasma, a gente percebe que essa coloração ela não é homogênea, ela é toda estriada, formada por várias faixas, umas mais escuras, outras mais claras. E essas faixas escuras e claras, elas se sucedem, né? Então, há muito tempo atrás, quando o tecido muscular começou a ser estudado, né, no nível da microscopia, obviamente, quem descreveu o tecido percebeu esse padrão de coloração que não é comum em outras células do corpo e batizou então esse tecido como sendo estriado, né? Quando a gente pega o músculo cardíaco, a gente percebe que as células têm esse mesmo padrão de coloração. E aí a nomenclatura que foi dada à época também foi tecido muscular estriado cardíaco. Então, toda vez que falar em tecido muscular estriado, significa que o citoplasma vai apresentar esse padrão de coloração. Bom, muito mais tarde, né, com o advento da microscopia eletrônica, percebeu-se que esse padrão de coloração se deve ao padrão de organização dos componentes do citoesqueleto. O tecido muscular, a especialidade dele é a contração e o relaxamento, e essa função é desempenhada essencialmente pelo esqueleto celular, formado, vocês já sabem, né, por microfilamentos, filamentos intermediários, enfim. E aqui esses componentes vão ter uma organização muito específica, diferente da organização que eles têm em qualquer outro tipo celular. Daí, então, essa característica. Já o tecido muscular liso, ou no tecido muscular liso, vocês vão ver nas nossas videoaulas, então a gente tem uma videoaula para cada tecido, né? Vocês vão perceber que no tecido muscular liso, o citoesqueleto ele não se organiza da mesma forma que nos tecidos musculares esqueléticos. Por isso, não tem esse padrão de coloração citoplasmática e ele foi batizado, então, naquela época, como tecido muscular liso.
Então, vamos fazer um apanhado aqui do que a gente já falou, né? As células musculares estriadas esqueléticas, elas são cilíndricas, longas, multinucleadas, bastante grandes, né? E elas são multinucleadas e são bastante grandes porque no seu processo de formação acontece fusão de células, fusão de mioblastos, né? E vocês vão perceber também que no tecido esquelético, muscular estriado esquelético, as células, elas são vizinhas, mas elas não se tocam. Esse espaço branquinho que vocês estão vendo aqui corresponde ao espaço que o tecido conjuntivo frouxo, chamado endomísio, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, ocupava. Vocês sabem que o tecido conjuntivo frouxo, muitas vezes, ele rasga durante a manipulação do material, na confecção da lâmina. Então, percebam que aqui, ó, ele não rasgou, ele se preservou. Estão percebendo aqui, ó, entre essas duas células. Mas aqui onde está branquinho, tecido conjuntivo frouxo, que é chamado de endomísio, aqui entre as células musculares estriadas esqueléticas, ele se perdeu. Então, essa é uma outra característica, não existe contato entre as células, certo? Outra coisa importante da gente falar, antes da gente começar a explicar a estrutura e o funcionamento das células e do tecido, é que no tecido muscular, cada célula é uma fibra. Então, se eu falo fibra muscular estriada esquelética, ou fibra muscular cardíaca, ou fibra muscular lisa, eu estou falando de uma célula inteira. Diferente, né, do que vocês aprenderam já lá no tecido nervoso e no tecido conjuntivo, de que quando eu falo fibra no tecido nervoso, eu estou falando de uma parte de um neurônio e seus envoltórios. Então, uma fibra nervosa é um axônio, ou seja, parte do neurônio, e as estruturas que o envolvem. Fibra colágena e fibra elástica, ou seja, as fibras do tecido conjuntivo, são produtos de secreção celular, não são células. E no tecido muscular, cada fibra é uma célula. Então, vocês vejam que é um nome genérico que quer dizer coisas diferentes em situações diferentes, né? Em tecidos diferentes. Ok? Até aqui? Bom, outra coisa importante para a gente comentar antes de começar a explicação é que, como eu falei, as fibras musculares esqueléticas, elas são longas e elas terão o mesmo comprimento que o fascículo muscular ao qual elas pertencem tem, tá certo? Então, se você estiver observando um músculo grande, tá? Se você estiver observando um fascículo de quadríceps, por exemplo, que é um músculo grandão, a célula ela vai ter o comprimento do espaço que ela ocupa nesse fascículo, ou seja, praticamente o comprimento do fascículo, né? Então, ela tem centímetros de comprimento. Por outro lado, se você estiver observando um músculo flexor das falanges, né, nos dedos, que são músculos bem menores, as fibras terão o mesmo comprimento do fascículo. Mas olha, para uma célula, ainda que esse músculo seja pequenininho, a célula vai ser grande, porque ela vai ter quase que centímetros de comprimento, tá? 1 centímetro, 0,8 milímetros, isso para uma célula é bastante coisa, ok? Bom, outra coisa, quando vocês forem estudar tecido muscular nos livros, os autores costumam usar uma nomenclatura própria para o tecido muscular. Por exemplo, ao invés de falar membrana plasmática da célula muscular, né, ele vai falar sarcolema, lema de membrana, sarco de músculo. Se ele for falar retículo endoplasmático da célula muscular, ele vai falar retículo sarcoplasmático e por aí vai. Eu não uso essa nomenclatura, eu prefiro usar a nomenclatura geral, genérica, que serve para qualquer célula, tá? Mas estou só avisando, porque na hora que vocês forem estudar no livro, vocês vão se deparar com essa nomenclatura
tanto faz, vocês podem usar membrana plasmática ou sarcolema, ou retículo endoplasmático ou retículo sarcoplasmático, não importa, tá? Isso é o menos importante. Outra característica importante para a gente lembrar, né, antes de aprofundar o nosso estudo aqui, é que os músculos estriados e esqueléticos, eles são envolvidos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso ordenado. Essa cápsula na anatomia recebe o nome de fáscia muscular e na histologia nós chamamos de epimísio. Então aqui no cantinho direito vocês têm um esquema de um músculo e o autor indicou aqui que ele fez um corte transversal aqui, uma seção transversal e desenhou ampliando aqui para a gente perceber. Então, o que a gente vai notar? Que a fáscia muscular ou epimísio, ela emite projeções para dentro do músculo esquelético, dividindo ele em partes. Cada uma dessas partes é chamada fascículo muscular e é formado por um conjunto de células ou fibras musculares, ok? Bom, a cápsula, então, emitindo esses feixes de tecido conjuntivo e dividindo o músculo em fascículos, vai permitir que a artéria nutridora do músculo em questão se ramifique no interior desses feixes conjuntivos. Esses feixes conjuntivos são chamados de perimísio, certo? Então, a artéria vai ramificando aqui dentro, olha, de modo a se aproximar de cada uma dessas células, né? E por que de cada uma dessas células? Porque esse tecido conjuntivo chamado perimísio, que é o que delimita os fascículos, ele também se projeta para o interior do fascículo, envolvendo célula por célula ou fibra por fibra. Esse tecido conjuntivo, que está representado aqui em marronzinho, olha, é um tecido conjuntivo frouxo, aqui ele é sempre frouxo, e ele é chamado de endomísio. É aquele que eu mostrei para vocês no slide anterior, certo? Bom, então a artéria chega através da cápsula ou da fáscia muscular, ramifica no interior do perimísio e depois se ramifica novamente no endomísio, formando uma rede capilar que vai envolver célula por célula. Esses capilares eles vão se fundir, formando vênulas. Essas vênulas fazem a trajetória inversa, se encontram no tecido conjuntivo do perimísio e se direcionam para a cápsula, ou para a fáscia muscular, ou para o epimísio, né? Como chamem como vocês acharem melhor, formando a veia, então, que vai drenar o sangue para o restante da circulação. Então, vocês vejam que o tecido muscular estriado esquelético, ele é bastante compartimentalizado. Cada célula é envolvida por uma cápsulazinha de tecido conjuntivo, que a gente chama de endomísio. Essa importância é muito grande. Dos fatores importantes dessa compartimentalização, vocês acabaram de perceber, é o fator de nutrição e oxigenação das células, que é um fator bastante importante. Então, cada célula vai ter em torno de si uma rede capilar sanguínea, né? Outra importância é que, sendo tecido conjuntivo, né, o endomísio conterá células mesenquimais, que vocês já sabem são células tronco, capazes de se reproduzir e se diferenciar em vários tipos celulares, inclusive em mioblastos. E a gente vai falar disso mais adiante, né? Agora, outro fator muito importante dessa compartimentalização é que, assim como a artéria consegue, entrando no perimísio e posteriormente no endomísio, se ramificar bastante e atingir cada uma das células musculares, a inervação fará a mesma coisa. Então, a gente vai ter em cada músculo um nervo responsável, né, pelo comando do seu funcionamento. Esse nervo chega em algum ponto da fáscia, percorre a fáscia e vai se ramificando para o interior do perimísio. E em seguida se ramifica e adentra o endomísio.
de modo que cada uma dessas células vai receber sua própria terminação nervosa. Isso significa que essas células poderão ser acessadas de forma independente uma da outra. Ou seja, dependendo do estímulo que o sistema nervoso der para o músculo em questão, nós podemos ou poderemos, num determinado momento, acionar a totalidade das células musculares, obtendo uma contração máxima, uma intensidade de contração máxima, vamos falar assim, ou eu posso acionar um número menor de fibras musculares dentro daquele músculo e obter uma intensidade de contração menor. Essa característica de conseguir modular a intensidade de contração, ela é específica do músculo esquelético. Ela não está presente nem no músculo cardíaco e nem no músculo liso. Então, o músculo esquelético é o único que consegue variar a intensidade da sua contração, e isso só é possível graças a essa grande compartimentalização que o tecido conjuntivo faz no interior do músculo. Bom, aqui a gente tem uma fotografia, um desenho, na verdade, do livro do Junqueira, que ajuda bastante a gente começar a entender como é que acontece a organização da célula muscular estriada e como que vai acontecer o funcionamento dela, né? Para saber como a célula muscular funciona, é importante a gente saber como é a organização até molecular dela. Então, vamos lá. Esse esquema ele começa com o desenho de um músculo e o autor pegou aqui um pedacinho do músculo, olha, e desenhou em maior aumento aqui. Para a gente ver que os músculos esqueléticos eles são compostos por conjuntos de células musculares denominadas de fascículos musculares. Então, um fascículo é um conjunto de células ou fibras musculares que vocês já sabem aqui no caso, né, do músculo esquelético, são células cilíndricas, longas, multinucleadas e com um núcleo periférico. Aí o que o autor fez? Olha, ele pegou um pedacinho de uma célula ou fibra muscular e desenhou em maior aumento aqui nesse desenho. Ó. Então, isso aqui é um pedacinho de uma célula ou fibra muscular. A gente está vendo aqui em marronzinho a membrana plasmática, como se fosse a membrana plasmática revestindo a célula. Núcleos periféricos, olha, aqui tem um, aqui tem outro, enfim. E o que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. O citoplasma da célula muscular estriada, ele é atravessado por estruturas cilíndricas formadas por componentes do citoesqueleto. Então, aqui no corte transversal, essas estruturas, como são cilíndricas, aparecem como bolinhas, estão vendo aqui? Como círculos, né? Mas o autor puxou 3 aqui, ó, para a gente ver que, na verdade, essas bolinhas roxas que a gente está vendo são seções transversais de cilindros que atravessam a célula de ponta a ponta. E, então, tudo que está em rosinha claro aqui, em volta dessas bolinhas roxas, representa o citosol, ou seja, a parte líquida, a parte fluida do citoplasma, né? E é aqui também, nesse citosol, que a gente vai encontrar as organelas celulares espalhadas aí por entre esses componentes do citoesqueleto que são chamados de miofibrilas. Então, as células estriadas, tanto a esquelética, aqui a gente está falando da esquelética, mas na cardíaca é a mesma coisa, as células estriadas têm o seu citoplasma atravessado de ponta a ponta no sentido do comprimento da célula por conjuntos de componentes do citoesqueleto que formam e que são chamados miofibrilas. Então, essas miofibrilas têm um formato cilíndrico, né? E quando vistas na microscopia eletrônica, a gente percebe que essas miofibrilas têm um padrão de organização que é repetitivo. Observem aqui, ó.
o espaço compreendido entre essa linha que eu estou mostrando com o laser e essa outra aqui, ó, esse espaço aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Então, a gente pode falar que uma miofibrila é formada por uma sequência de unidades que se repetem. O que o autor fez? Pegou uma dessas unidades e ampliou aqui para a gente perceber como que é a organização, né? E esse espaço, ou essa estrutura repetitiva que forma as miofibrilas, recebe o nome de sarcômero, ok? Então, a gente vai observar a estrutura e a organização do sarcômero num slide que eu vou mostrar em seguida. Depois, mais tarde, nós vamos voltar a esse slide para comentar sobre esses detalhezinhos que estão aqui na parte inferior. Então, nós já sabemos que as células musculares estriadas, tanto a cardíaca quanto a esquelética, elas têm o seu citoplasma atravessado por muitas estruturas cilíndricas, visíveis apenas no microscópio eletrônico, chamadas miofibrilas, né? E já sabemos também que as miofibrilas são formadas por repetição de estruturas denominadas sarcômeros. Então, agora vamos entender qual é a composição e a organização de um sarcômero. Observa, o sarcômero ele é o espaço, né, compreendido entre duas linhas eletrondensas que atravessam a miofibrila no sentido perpendicular. Essas linhas são chamadas de linhas Z. Tá? Então, ó, duas linhas eletrondensas que atravessam a miofibrila no sentido perpendicular, linha Z. Então, o sarcômero começa e termina em uma linha Z. Essa linha Z ela é formada por um conjunto de proteínas e serve como anteparo ou serve como sustentação para elementos do citoesqueleto chamadas filamentos finos. São esses que eu estou mostrando aqui, ó. Então, vocês veem que existem uns filamentos fininhos que ficam presos na linha Z, né? Em cada um dos sarcômeros, ok? Bom, a linha Z, ela também pode ser chamada de disco Z. Por quê? Porque ela é chamada de linha porque quando a gente observa a imagem no microscópio eletrônico, a imagem que a gente vê é bidimensional. Mas como a gente sabe que a miofibrila ela é cilíndrica, então vocês podem imaginar que essa linha, na verdade, não é uma linha, é um disco, né? Tem um formato discoidal, tá? Então podem chamar de linha ou disco Z, tanto faz, não tem importância. Bom, então o que a gente já sabe? Que o sarcômero, ele é o espaço compreendido entre duas linhas Z, que as linhas Z são aglomerados de proteína que servem como elemento de fixação para componentes denominados de filamentos finos, né? Depois a gente vai ver, esses filamentos finos, eles contêm, entre outras coisas, microfilamentos de actina, certo? Então, tem gente que chama esses filamentos finos de filamentos de actina, mas vocês vão ver que não existe só actina aí. Então, o ideal é chamar de filamento fino. Entre os filamentos finos, dentro dos sarcômeros, a gente encontra filamentos bastante eletrondensos e mais espessos. Esses filamentos são chamados de filamentos espessos, certo? Bom, ok. Então, agora percebam que no sarcômero existem sub-regiões. Olha só, se eu pegar esse espaço do sarcômero aqui, ó, que começa aqui onde o laser está passando e termina aqui, eu tenho uma localidade em que eu encontro ambos os filamentos. Então, aqui eu encontro tanto filamento espesso quanto filamento fino, estão percebendo? Essa região, na microscopia eletrônica, vocês vão ver daqui a pouquinho, ela parece mais eletrondensa.
Então, esse espaço do sarcômero é chamado banda A. Repara que no meio da banda A existe uma região onde só tem filamento espesso. Então, essa região é chamada banda H, ok? E na periferia do sarcômero, olha, tem um espacinho aqui onde eu não tenho filamento espesso, só tenho filamento fino. E se eu olhar no sarcômero vizinho, ó, vou ter a mesma situação. Então, eu chamo essa região da miofibrila formada só por filamentos finos, né? E que tem no seu centro uma linha Z de banda I. Então, veja lá, vamos voltar na miofibrila. Eu posso definir miofibrila como sendo um componente do citoesqueleto das células estriadas, que atravessa a célula no sentido do comprimento e que é formado por estruturas repetitivas denominadas sarcômeros. Então, posso falar que uma miofibrila é uma sequência de sarcômeros, tá certo? Mas eu também posso falar que cada miofibrila é formada por repetições de bandas Is e bandas As. Olha aqui, ó. Eu só mudei o referencial. Isso aqui é uma banda I, concorda comigo? Só tem filamento fino e tem a linha Z no meio. Então, isso é uma banda I. Isso aqui é outra banda I. Entre as duas bandas Is, eu tenho o quê? Banda A, que é quando eu tenho filamento espesso e filamento fino, olha. Então, eu também posso falar que a miofibrila é uma sequência de bandas Is e bandas As intercaladas. Ou seja, a maneira de definir não importa. Importa é a gente saber esse padrão de organização para que depois a gente possa compreender como é que a célula contrai. Ok? Bom, vamos aproveitar e vamos falar daquele detalhe que eu tinha mencionado anteriormente. Olha, essa parte inferior do slide. O que essas bolinhas representam? Representam a visão que a gente tem da miofibrila quando, ao invés de observar a miofibrila cortada no sentido longitudinal, como foi desenhado aqui, eu observar ela cortada transversalmente. Então, ó, aqui na banda I só tem filamento fino, correto? Então, se eu fizer um corte transversal aqui, eu vou ver um monte de pequenos pontinhos, que são o quê? Os filamentos finos cortados transversalmente. Já se eu fizer um corte transversal aqui na banda H, que é aquela região da banda A onde só tem filamento espesso, eu vou ver o quê? Um monte de bolinhas grossas, que são os filamentos espessos cortados transversalmente. Se eu fizer um corte transversal na banda A, mas na região da banda A onde eu tenho os dois tipos de filamentos, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar bolotas, que são os filamentos espessos cortados transversalmente, envolvidos por bolinhas, que são os filamentos finos. E o interessante aqui é vocês perceberem que para cada filamento espesso, a gente tem 6 filamentos finos, olha. E a disposição desses filamentos finos forma um hexágono, olha. É um filamento fino em cima, outro embaixo, 2 de um lado e 2 do outro, tá? Então, para cada filamento espesso, a gente tem em torno dele 6 filamentos finos. No corte longitudinal, eu só consigo ver 2. Por quê? Porque tem mais 2 que estão aqui na frente e o corte não passou por eles, mais 2 que estão lá atrás e eu não estou vendo também, ok? E se eu fizer um corte aqui, ó, bem no meio da banda H, olha que legal que eu vou ver. Eu vou ver os filamentos espessos interligados por proteínas, que é o que vai fazer ou que vai contribuir para a suspensão do filamento espesso em meio aos filamentos finos. Então, essa região da banda H, que apresenta filamentos proteicos interligando os filamentos espessos, é chamado de linha M. Então, essa região aqui, ó, é a linha M da banda H. Tudo isso parece muito nome, muita coisa para decorar, mas rapidinho a gente
assimila tudo isso, né? Vamos fazer um exercício agora. Bom, olha o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo uma imagem que foi feita no microscópio eletrônico. É como se a gente estivesse dentro da célula muscular, olhando um pedacinho da célula muscular. Então, olha, repara o que a gente está observando aqui, ó. A gente está vendo 1, 2, 3, né? 3. Aqui um pedacinho de uma quarta que está escondida aqui na frente, ó. Depois eu vou comentar disso. Então, 4, 5, 6 e um pedacinho da 7ª miofibrila. Então, eu estou vendo 7 miofibrilas paralelas aí umas em relação às outras, né? É igual aquela imagem que a gente viu do desenho. As miofibrilas roxinhas atravessando a célula, uma paralela à outra. E como a gente já aprendeu, a miofibrila é formada por estruturas repetitivas que são chamadas de sarcômeros. Olha aqui um sarcômero, ó. Essa linha eletrondensa é a linha Z, aqui eu tenho outra linha Z, então toda essa região entre as duas linhas Z é um sarcômero. E aí eu observo que no sarcômero, na periferia, olha, eu vejo uma região clarinha, onde só tem filamentos fininhos. Então, ó, essa região aqui periférica desse sarcômero, junto com a região periférica do sarcômero vizinho, forma uma banda I. Ó, eu tenho uma banda I. E ocupando a maior parte do sarcômero aqui, ó, eu tenho uma região mais escura, mais densa, onde eu tenho os dois tipos de filamentos, os espessos e os finos. Então, isso aqui é uma banda A. Então, ó, banda I, atravessada ao meio pela linha Z, banda I, atravessada ao meio pela linha Z. E aqui eu tenho uma banda A. E se eu observar com atenção, no meio da banda A tem uma região um pouco mais clara. Olha, nesse aqui tá dando para ver melhor, ó. Aqui é a banda A, ó, isso tudo aqui é banda A. E no meio da banda A, uma região mais clara, que é a banda H. E no meio da banda H, uma região escura de novo, ó, linha M. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Eu vou mostrar, vou dar um tempinho para vocês pensarem. E depois eu falo, tá? Então, olha aqui o que eu estou mostrando, ó. Aqui, por exemplo, isso que eu estou delimitando aqui é banda I. No meio, linha Z. E agora, o que eu estou mostrando aqui, ó? Banda H, com a linha M no meio. E isso tudo aqui é o quê? Uma banda A. E tudo isso aqui, ó, que começa aqui e termina lá de novo, ó. Isso tudo é um sarcômero. Então, vamos lá. Nessa miofibrila aqui, quantos sarcômeros vocês enxergam? Inteiros. 3, né? Ó, inteiros. 1, 2, 3. E um pedacinho do quarto e um pedacinho do quinto aqui. Certo? Bom, agora vamos lá. Entre uma miofibrila e outra, vocês lembram que eu mostrei no desenho que tinha um espaço cor de rosinha, que eu falei, isso aqui é o citoplasma, formado pelo citosol e pelas organelas. Então, olha aqui, ó. Entre uma miofibrila e outra, olha, isso aqui é a região do citoplasma, onde a gente encontra organelas. Essa organela que vocês estão vendo aqui, vamos ver se vocês sabem o que é. Essas todas aqui, ó, são mitocôndrias. Ó, isso aqui tá bem bonitinho, ó, dá para ver direitinho as cristas mitocondriais, estão percebendo? Célula muscular estriada tem muita mitocôndria, muita mitocôndria. E tem também retículo endoplasmático liso bastante desenvolvido, tá?
Vocês lembram que o retículo endoplasmático é uma organela única e tem várias projeções que se espalham pelo citoplasma. Então, o que a gente está observando aqui, ó? O retículo endoplasmático liso, tá? Espalhado aí entre uma miofibrila e outra. Estão vendo as bolinhas aqui, tá? E por que ele colocou RS aqui, ó? Lembra? Falei que eles chamam de retículo sarcoplasmático. É a mesma coisa, né? Então, aí vamos gravar outra característica da célula muscular estriada esquelética. Ela é rica em mitocôndria, rica em retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo sarcoplasmático. E outra característica, ela acumula bastante glicogênio, certo? Então, vocês estão vendo uns pontinhos pretos espalhadinhos aí? São grânulos de glicogênio. O retículo endoplasmático liso, vocês sabem que ele tem várias funções. Na célula muscular estriada, uma função importante dele é funcionar como armazenamento de cálcio, local de armazenamento de cálcio. Então, a célula muscular ela fica o tempo todo capturando o cálcio do citoplasma e guardando dentro do retículo. Ela vai liberar esse cálcio quando ela for acionada pelo sistema nervoso. E o cálcio, então, vai detonar o processo de contração, como a gente vai ver mais à frente. Ok? Então, vamos fixar mais um pouquinho. Olha, o que a gente está observando aqui? Um pedacinho de eletromicrografia. Vamos ver se vocês sabem aqui onde eu estou passando o laser é... Isso mesmo, citoplasma. Aqui embaixo também, ó, um pouquinho de citoplasma, tem duas mitocôndrias aqui, ó. Então, aqui é aqui, ó, isso é um pedaço de uma miofibrila. E quantos sarcômeros dessa miofibrila estão perceptíveis aqui nessa foto? Um só, né? Inteiro, um só, ó. Aqui e aqui. Mas pegou dois pedacinhos aqui, ó, dos vizinhos, né? Então, são 3 sarcômeros, mas inteiro a gente está vendo um só. Então, vamos lá. Linha Z, ou disco Z. Banda I, onde só tem filamento fino. Aqui também banda I, só tem filamento fino. Banda A, onde eu tenho os dois tipos de filamento. Banda H é a região da banda A que só tem filamento espesso. E linha M, onde os filamentos espessos estão interligados por proteínas, certo? Aí o que o autor fez aqui? Colocou o desenho aqui do lado, ó. Tem um sarcômero desenhado. Em rosa, a linha Z, que ele está chamando de disco Z por causa daquela visão tridimensional. Aqui um pedaço da banda I, mostrando que na periferia do sarcômero só tem filamento fino, né? Aqui a banda A, mostrando que tem filamento fino e filamento espesso, que ele desenhou aqui em azulzinho. A banda H, onde só tem filamento espesso, e a linha M, onde os filamentos espessos são interligados por proteínas. Nesse esquema, aí aqui tem aquela visão transversal que a gente viu anteriormente, tá vendo? Nos vários cortes. Bom, nesse esquema, ele está mostrando para a gente também que os filamentos finos são ricos em actina e os filamentos espessos são ricos em miosina. Então, vamos dar uma olhadinha em cada um desses filamentos, na composição e na organização deles, para depois, mais tarde, a gente poder entender como que acontece a contração muscular. Bom, os filamentos finos, eles são formados por 3 tipos de proteína. Então, eles são formados por actina, que é uma proteína globular, que vocês já sabem se associa formando filamentos. E quando a gente tem 2 filamentos de actina enrolados em hélice, como a gente está observando nesse desenho aqui de baixo, olha,
a gente chama o conjunto desses dois filamentos de actina de microfilamento de actina. E vocês já sabem que os microfilamentos são componentes do citoesqueleto, né? Então, nas células musculares, os microfilamentos de actina, eles vão ser envolvidos por filamentos de proteínas chamadas tropomiosinas. A tropomiosina é uma proteína dimérica, ou seja, formada por duas cadeias de aminoácidos, por isso que vocês estão vendo essas duas linhas amarelinhas aqui, enroladas também em hélice. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essas dois filamentos marronzinhos juntos formam um microfilamento de actina, e por fora do microfilamento de actina, enrolado nele, a gente tem filamentos de tropomiosina, esse amarelinho aqui. Repara que o comprimento da tropomiosina equivale a uma sequência de 7 actinas no microfilamento. Então, no microfilamento, para cada sequência de 7 actinas, a gente vai ter uma tropomiosina, certo? E vamos ter nos músculos estriados, para cada tropomiosina, um terceiro componente, que é a troponina. A troponina é uma proteína trimérica, então formada por 3 cadeias de aminoácidos. Então, para cada tropomiosina, a gente tem uma troponina, certo? Então, os filamentos finos são formados por 3 tipos de proteína. As actinas, que formam a base do filamento fino, né? Que formam os microfilamentos. A tropomiosina, que se enrola nesse microfilamento. E a troponina, que se insere ou se fixa na tropomiosina. Observem aqui nesse cantinho, como eu falei para vocês, a troponina é um trímero formado por 3 proteínas, né? Ou 3 subunidades. Uma das subunidades, a que se fixa na tropomiosina, é chamada de subunidade T, ou troponina T, porque vai se prender à tropomiosina. A outra subunidade, a que fica aqui no meio, é chamada de subunidade C, ou troponina C. E ela é importante porque ela tem um sítio de ligação com cálcio. Então, quando tiver cálcio disponível no citoplasma da célula muscular estriado-esquelética, ele vai tender a se ligar aqui na troponina C, que tem um sítio de ligação para ele. O terceiro componente, ou a terceira subunidade, é a TNI, que é uma subunidade estrutural, ela mantém o conjunto da troponina C e da troponina T, né? Então, se eu tirar a TNI, os outros 2 elementos se desconectam também. Ok? Então, guardem aí essa organização do filamento fino, vai ser importante para vocês entenderem como a célula contrai daqui a pouquinho. Legal, a gente já sabe então que o filamento fino é formado por uma base de microfilamentos de actina, que aqui estão representados em marrom, por filamentos de tropomiosina, que estão representados aqui em amarelinho. Para cada sequência de 7 actinas, a gente tem uma tropomiosina. E para cada tropomiosina, a gente tem uma troponina, certinho? Então, tá aqui, ó, filamento fino representado. Muito bem. Agora, vamos observar como é a composição do filamento espesso. Então, veja bem, o autor, ele pegou um pedacinho do filamento espesso e representou aqui embaixo para a gente ver. No filamento espesso, a gente só vai ter um tipo de proteína, que é a miosina 2.
Mas em cada filamento espesso nós vamos ter várias miosinas 2, tá? Então o que o autor fez? Pegou uma miosina 2 e esticou aqui embaixo para a gente entender de que ela é formada, como que é a composição da miosina 2. Cada miosina 2 é formada por 4 cadeias de aminoácidos. Então, 2 cadeias curtas, representadas aqui em azul e amarelo, e 2 cadeias longas que se enovelam, que são representadas aqui em verdinho, tá? Então, a miosina é uma proteína composta por 4 cadeias de aminoácidos. Bom, essa parte da molécula de miosina, onde eu encontro as 4 cadeias juntinhas, e que tem uma estrutura tridimensional mais dilatadinha, é chamada de cabeça da molécula de miosina. E o restante aqui, ó, é chamado de cauda da molécula de miosina. Então, a cauda da molécula de miosina ela é importante para que as miosinas se associem lateralmente umas com as outras, estão vendo? E essa associação lateral entre as caudas é que forma o filamento espesso. A parte da cauda da molécula de miosina e a cabeça formam no filamento espesso uma angulação para fora dele. Tá vendo aqui, ó? Então aqui tem uma molécula de miosina, olha só como que ela, a parte pertinho da cabeça, ela sai da linha do filamento, né? E aqui, ó, se vocês observarem essas bolinhas aqui, representam as cabeças das moléculas de miosina, das várias que se agruparam aí para formar o filamento espesso. Tranquilinho? Então, qual que é o que é interessante aqui? Na cabeça da molécula de miosina, a gente vai encontrar um sítio de ligação ou de afinidade com as moléculas de actina. E vocês sabem que a contração muscular, ela é iniciada pela disponibilidade de cálcio no citoplasma, mas ela é realizada pela interação da miosina com a actina, da miosina do filamento espesso do sarcômero com a actina do filamento fino do sarcômero. Então, é importante essa angulação aqui, ó, natural da molécula, para que a cabeça fique na direção do filamento fino. Estão percebendo? Então, lembra que a gente viu que para cada filamento espesso existem 6 filamentos finos? Então, ó, tem uma cabecinha virada para cá, outra virada aqui para fora da tela, outra virada para cima, outra virada lá para trás e no entorno 6 filamentos finos, tá? Ok. Bom, e aí vocês vão perguntar assim, professor, mas e o que é esse negócio aqui de meromiosina leve, meromiosina pesada, segmento 1, segmento 2 da meromiosina pesada? É o seguinte, quando as pessoas estavam estudando a composição e o funcionamento da célula muscular, elas sabiam que a miosina tinha afinidade pela actina, sabiam que a miosina tinha atividade ATPásica, ou seja, era capaz de quebrar ATP liberando energia e mudando de conformação espacial, mas elas não sabiam aonde estavam essas características. Então elas começaram a tratar a molécula de miosina com enzimas. Usaram tripsina, usaram papaina e dependendo da enzima que era usada, a miosina era quebrada em segmentos em diferentes lugares, tá? Então, por exemplo, quando você usava uma enzima, você quebrava a miosina aqui nesse ponto, gerando um segmento de baixo peso molecular, que foi então chamado de meromiosina leve, e um outro segmento de alto peso molecular, que foi então chamado meromiosina pesada. E aí o que eles fizeram? Testaram a meromiosina leve com actina. Viram que não tinha reação nenhuma e que nem tinha atividade enzimática aqui, não tinha atividade ATPásica. Então deduziram, bom,
essas características da molécula de miosina não estão aqui nessa região da cauda. Estão aqui nesse pedacinho que foi chamado de meromiosina pesada. Mas aonde? Será que está aqui? Será que está aqui? Onde é que está? Usaram então uma segunda enzima e a segunda enzima quebrou a meromiosina pesada em duas partes. Nessa daqui, ó, que nós vamos chamar de... Eu estou chamando, tá? Vocês não vão chamar não, tá? Eu vou chamar de pescoço da molécula de miosina. Então, esse segmento aqui, na verdade, o nome desse segmento é S2. E uma região que a gente chama de cabeça da molécula de miosina, que é chamada S1. E aí, quando foram testar, viram que tanto a atividade enzimática quanto a afinidade com a quitina se localizavam aqui nesse componente S1 da meromiosina pesada, ou seja, na cabeça da molécula da miosina. Ok? Entendido até aí? Bom, então são vários feixes de moléculas de miosina. Alguns feixes voltados para o lado esquerdo do sarcômero, outros voltados para o lado direito do sarcômero, né? E as cabecinhas, então, sempre na banda A, na região periférica da banda A, naquela região da banda A onde ainda tem filamento fino. A banda H, então, é uma região da banda A onde só tem filamento espesso, certo? E qual parte do filamento espesso? Só tem o quê? Cauda de moléculas de miosina que se agrupam formando então os filamentos espessos. Entendido, pessoal? Bom, aqui vocês estão vendo o seguinte, olha, existem, além dessas proteínas que nós falamos, até agora nós falamos da actina, da tropomiosina, da troponina e da miosina. Essas são as moléculas fundamentais, aí, essenciais para o mecanismo de contração. Mas existem outras moléculas que se associam aos filamentos espessos e aos filamentos finos, como, por exemplo, a titina, a nebulina, a tropomodulina e outras, tá? Mas nós aqui na aula de histologia, nós não vamos entrar nos detalhes dessas moléculas, nós vamos no essencial, tá? Elas servem para guiar a polimerização das actinas e a formação do filamento fino, servem para interagir o filamento fino com a linha Z, com as proteínas da linha Z, cada uma serve para uma coisa. Nós não vamos expandir muito a nossa atenção, não. Vamos focar aí nos filamentos finos e espessos e nas proteínas envolvidas diretamente no processo de contração. Bom, então aqui a gente tem um resumo disso que a gente viu num desenho mais ampliado. Vocês estão vendo aqui do lado direito a representação de um filamento espesso formado por moléculas de miosina. Essas moléculas de miosina são paralelas umas com as outras e se ligam umas às outras lateralmente pelas caudas, pelas suas caudas. Estão vendo aqui? Algumas são voltadas para uma extremidade, tem a cabecinha, né, voltada para uma extremidade do sarcômero, outras para a extremidade oposta, né? E aqui o autor desenhou uma miosina isolada, mostrando aqui a cauda da molécula de miosina, a região de montagem, né, de aderência entre elas, e mostrando que o sítio ATPásico e o sítio de ligação com a actina se encontram no segmento S1 da meromiosina pesada, que a gente chama popularmente aí de cabeça da molécula de miosina. Aqui em amarelinho a gente tem a representação de um microfilamento de actina, mas vocês sabem que no filamento fino esse microfilamento está envolvido pelas tropomiosinas e pela troponina, certo? Bom, aqui nesse desenho a gente está observando um outro componente do citoesqueleto que é muito importante também. Vejam bem o que está representado aqui, olha. A gente tem a membrana plasmática representada em cinza. Na face externa da membrana plasmática, a gente tem uma lâmina basal
Lembra que na célula muscular estriada esquelética, a membrana se fixa no tecido conjuntivo do endomísio, certo? Então, a membrana está fixada a uma lâmina basal. O interior da célula está representado aqui em azul, o citosol, né? O citoplasma representado em azul, e o citoesqueleto organizado em miofibrilas. Então, vocês estão vendo 3 miofibrilas desenhadinhas aqui, né? E o que o autor quer mostrar para a gente? O autor quer mostrar para a gente que essas miofibrilas, elas se inserem na extremidade da célula, né, no sentido do comprimento, mas que elas são interligadas umas com as outras por filamentos intermediários, que estão representados aqui em amarelinho, formados por uma proteína chamada desmina, certo? Então, a desmina, ela forma filamentos que vão se cruzando aqui entre uma miofibrila e outra. E esses filamentos de desmina se inserem na face interna da membrana plasmática, numa região chamada de costâmero, tá? Então, é um outro elemento de sustentação aí das miofibrilas, organizando e mantendo essas miofibrilas suspensas no citoplasma e paralelas umas com as outras. Então, essa desmina forma esses filamentos que são interligados por essas proteínas cor-de-rosinha aqui, ó, chamadas plectinas, né? São várias, tá certo? E associando também as desminas com as proteínas da linha Z, a gente tem a alfa-beta-cristalina e outras proteínas, tá? Então, na verdade, como eu falei para vocês, são várias as proteínas que contribuem aí para organizar o esqueleto da célula muscular, além das que formam o filamento fino e o filamento espesso. E essa ligação, né, das miofibrilas na face interna da membrana, sustentadinhas aí pelos filamentos de desmina, né, são muito importantes, porque veja bem, o esqueleto da célula vai contrair, a célula vai contrair, a membrana está presa na lâmina basal e se nada for feito, né, se fosse só assim do jeito que eu estou mostrando para vocês, o que poderia acontecer? Poderia acontecer da membrana ser tracionada durante a contração muscular e se romper, já que ela está presa aqui do lado de fora à lâmina basal. Então, aqui nessa região de fixação da desmina na lâmina basal, ou seja, na região dos costâmeros, nós vamos ter uma outra proteína muito importante, que é chamada de distrofina. A distrofina, ela forma uma espécie de alavanca que não deixa a membrana ser estirada durante o processo de contração, ou seja, previne a ruptura da membrana plasmática durante a contração muscular. Observem aqui então nessa imagem, olha, a gente tem o que a gente estava vendo antes, a lâmina basal, a membrana plasmática, o costâmero, as 3 miofibrilas, os filamentos de desminas interligadas por plectina e outras proteínas. E aqui, olha só, vejam que na região de fixação desses componentes à membrana plasmática, a face interna da membrana plasmática, existe um complexo de proteínas fazendo essa ligação. E veja que a membrana está presa a uma laminina da lâmina basal, tá? Então, a face externa da membrana está presa à laminina. Acontece que a gente tem aqui, fazendo parte desse complexo de proteínas que fixa o citoesqueleto na face interna da membrana, uma proteína super importante, que é a chamada distrofina, tá? Existem outras, tá? Mas a distrofina, ela é bastante importante, ó, aqui, tá? Aqui não, isso aqui é uma outra. A distrofina é bastante importante. Por quê? Ela vai permitir que na hora que o citoesqueleto contraia,
esse complexo de fixação na membrana não seja muito esticado. Vai esticar um pouquinho, mas não vai tracionar tanto a membrana. Observa aqui essa próxima imagem. Olha aqui, ó, a distrofina tem esse formato aqui, ó, forma uma espécie de uma alavanca. E quando o citoesqueleto contrai, ela estica, deixando a membrana intacta. Vocês sabem que existem pessoas que têm uma doença de natureza genética, né? Chamada de distrofia muscular. São várias as distrofias musculares. Duas delas, as mais comuns, que são a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Becker, são distrofias musculares, né? Doenças degenerativas musculares, onde o problema está na codificação incorreta da distrofina. Nessas pessoas portadoras de distrofia muscular de Duchenne e de Becker, a distrofina ela não é produzida na maneira correta e nem na quantidade correta, e quando a célula muscular contrai, a membrana é tracionada fortemente, porque ela está presa lá do lado de fora à molécula de laminina, e ela acaba se fraturando, se fissurando, né? Essas rupturas repetitivas de membrana geram um processo inflamatório que acaba fazendo ou levando à morte a célula muscular e a sua substituição por tecido conjuntivo fibroso. Então, gradativamente, a pessoa vai perdendo a força, né, muscular, o músculo, na verdade, ele vai atrofiando. A pessoa vai perdendo a função daquele músculo e é um processo progressivo que normalmente começa nos membros inferiores e vai acometendo os membros do tronco também, né? Vocês vão estudar essa patologia em outras disciplinas, mas é bom entender que um único defeito numa única proteína, das muitas que formam o citoesqueleto na célula muscular, leva a uma condição degenerativa progressiva para a qual ainda não existe tratamento, né? Não existe cura, né? Existe tratamento de suporte, mas não existe cura. Então, vocês vejam que a organização, a correta organização do citoesqueleto é fundamental para que a célula funcione adequadamente e que as distrofias não se desenvolvam. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a contração da célula muscular estriada. Vamos fazer uma lembrança aqui do que a gente já aprendeu. Já aprendemos que as células estriadas têm o seu citoplasma atravessado por miofibrilas, que são formadas por sequências de sarcômeros, que por sua vez são formados por dois tipos de filamentos. Os filamentos espessos, onde a gente vai encontrar moléculas de miosina, e os filamentos finos, onde a gente vai encontrar três tipos de proteínas: actinas, tropomiosina e troponina, que é um conjunto de três proteínas. Então, aqui, ao invés de ele desenhar três bolinhas, ele desenhou uma bolinha e dividiu em três partes, tá? Para representar a troponina T, a troponina C e a troponina I. Como a gente já comentou, a troponina C ela tem um sítio aceptor de cálcio. E a gente já falou também que as células estriadas, elas ficam o tempo todo, quando em repouso, capturando o cálcio do citoplasma e guardando esse cálcio no retículo endoplasmático liso. Beleza? Bom, então numa situação de repouso, ou seja, quando a célula não está sendo induzida à contração, que situação a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a cabeça das moléculas de miosina voltadas para o filamento fino dos sarcômeros, com os seus sítios de ligação com a actina. Então, encarem essas bolinhas aqui como sendo sítio de ligação da miosina com a actina. E encarem essa região da actina aqui, que foi marcadinha, como sítio de ligação da actina com a miosina.
reparem que durante o repouso, a tropomiosina passa exatamente entre esses dois sítios, ó, entre o sítio da actina e o da miosina, atrapalhando a ligação das duas proteínas. Mas a gente sabe que presa na tropomiosina está quem? A troponina, que tem lá o seu sítio de ligação com cálcio. Então, de uma maneira muito simplista, muito simplificada, o que vai acontecer? Quando a célula muscular receber o seu estímulo para a contração, a célula muscular estriada, ela vai liberar o cálcio que estava guardado no retículo, vai liberar no citosol. E esse cálcio chegando no citoplasma, no citosol, a tendência dele é dispersar, ele vai espalhar por todo o volume da célula. E na medida em que ele for se espalhando pelo citoplasma, ele vai acabar encontrando quem? O sítio de ligação, de recepção dele, preso lá na troponina C. Quando o cálcio se liga nesse sítio aqui, a troponina ela muda de configuração espacial, ela sofre um giro. Olha como aqui nessa fotografia, ó, a troponina C estava aqui, o sítio de ligação estava nessa posição. Quando ele se liga com cálcio, a troponina gira. Olha onde que ela veio parar, ó, aqui embaixo. Estão percebendo? E se ela está presa na tropomiosina e gira, ela acaba empurrando a tropomiosina, ela tira a tropomiosina do lugar. Quando ela faz isso, o sítio de ligação da actina que estava encoberto pela tropomiosina, ele fica livre, ele não fica nada entre a miosina e a actina. E o resultado é que a cabeça da miosina vai se ligar no sítio de ligação com a actina. E assim que a miosina encaixar na actina ou se ligar na actina, essa ligação vai desencadear a quebra de um ATP e o ângulo da cabeça da molécula de miosina em relação à cauda vai mudar. Estão vendo aqui o que aconteceu aqui, ó? Essa situação aqui de baixo representa no momento de contração, de estímulo para contração. E aqui em cima o momento de repouso. Então, com o cálcio livre no citoplasma, o que vai acontecer? Ele vai se ligar no sítio da troponina. A troponina muda de configuração espacial, sofre um giro. Essa mudança desloca a tropomiosina, expõe o sítio de ligação da actina com a miosina. Miosina e actina se ligam. Essa ligação ativa o sítio ATPásico da miosina, então a miosina quebra o ATP, liberando ADP e fósforo inorgânico e muda de posição. Como ela está presa no filamento fino e ela faz esse movimento com a cabecinha, ó, o que ela faz? Ela puxa o filamento fino, né, em direção ao centro do sarcômero. Então, agora a gente vai mudar de imagem para vocês entenderem como que o sarcômero contrai. Então, vamos observar o que a gente acabou de aprender nessa visão mais panorâmica. Olha o que a gente tem aqui, ó. Filamentos finos, onde tem actina, tropomiosina e troponina. Filamentos espessos com as cabecinhas das moléculas de miosina. Então, na situação de repouso, a tropomiosina passa por sobre o sítio de ligação da miosina com a actina e elas não se interagem. Mas, quando chega um estímulo para a contração, o retículo endoplasmático libera cálcio, o cálcio se difunde no citoplasma e liga com a tropomiosina do filamento fino. Com as várias, né? Não é com uma só não, com várias. As tropomiosinas, então, mudam de configuração espacial, arrastam a tropomiosina de lugar e a actina fica livre para se ligar com a miosina. Então, ó, repara isso aqui, ó. Vamos imaginar que o pontinho vermelho é a cabecinha da molécula de miosina. Assim que a tropomiosina foi deslocada, a miosina liga no filamento fino, o seu sítio ATPásico é ativado, ela quebra o ATP e usa a energia da quebra para mudar a angulação.
e com isso ela acaba puxando o filamento fino para onde? Para o centro do sarcômero. Então todas essas cabecinhas aqui vão puxar o filamento fino para cá, em direção ao centro do sarcômero. E essas outras do lado de cá vão fazer a mesma coisa, puxando esse filamento fino de novo para cá, para o centro do sarcômero. Então vejam que durante a contração, o sarcômero encolhe, porque os filamentos finos são puxados em direção ao seu centro. Se a gente entender que isso está acontecendo em todos os sarcômeros, a gente consegue entender que a miofibrila como um todo está diminuindo de comprimento. E se a gente entender que as miofibrilas atravessam as células de ponta a ponta no sentido do comprimento, a gente entende que a célula toda diminui de comprimento durante a contração. E se vocês se lembrarem que a célula, no caso da célula muscular estriado-esquelética, ela começa e termina onde o fascículo começa e termina, ou seja, nos tendões daquele fascículo, o músculo como um todo se contrai. Entenderam? Olha que interessante. Então, se a gente entende a organização e o funcionamento de um único sarcômero, a gente consegue expandir esse entendimento para a célula como um todo, para o músculo como um todo, e aí a gente entende como acontece a contração muscular, certo? O fascículo todo se contrai. Ok, mas existem alguns detalhes que a gente precisa comentar. A célula muscular estriada e esquelética, lembra que a gente falou no comecinho da aula, ela é cilíndrica, longa e espessa. Então, olha nesse desenho aqui, ó. O autor é do Líquido Junqueira, esse desenho. Ele representou 1/4 de célula muscular. Em verdinho aqui, a gente está observando o axônio do neurônio que está inervando essa célula. Então, ele dilata aqui, ó, um pedacinho do telodendro do axônio, dilatou formando o botão sináptico. Então, vocês estão vendo lá no botão sináptico as mitocôndrias, características do elemento pré-sináptico, as vesículas sinápticas, representadas aqui em amarelinho. E esse espaço preto é a fenda sináptica, certo? Então, o que acontece? Quando o sistema nervoso liberar neurotransmissor aqui na fenda sináptica, e no caso da célula muscular, do tecido muscular, esse neurotransmissor vai ser sempre a acetilcolina em todos os músculos esqueléticos, Então, quando a acetilcolina for liberada aqui na fenda sináptica, ela vai encontrar receptores para ela na membrana da célula muscular. A célula muscular é uma célula que mantém a sua membrana polarizada, igual o neurônio faz. Então, a célula muscular mantém uma polaridade positiva na face externa da membrana e uma negativa na face interna. A acetilcolina abre portões de sódio e potássio que invertem essa polaridade e essa inversão de polaridade vai se propagando pela membrana da célula, ok? Aqui, olha, esse azul mais escuro que vocês estão vendo aqui são cisternas de retículo liso. Como eu falei para vocês no comecinho da aula, as células musculares estriadas, elas são ricas em retículo endoplasmático liso ou retículo sarcoplasmático. E as cisternas desse retículo se localizam aqui, ó, logo abaixo da membrana plasmática, mas também entre uma miofibrila e outra. Vocês estão vendo aqui, ó, certo? Bom, a questão é o seguinte. Em azul clarinho, vocês têm as miofibrilas aí representadas. Essas aqui em corte são as mais centrais e essas aqui as mais periféricas. Bom, se fosse só o que a gente falou até agora, vocês concordam comigo que as cisternas pertinho aqui da membrana, as cisternas de retículo liso, elas, quando a onda de contração chega nelas, a onda de despolarização chega nelas, elas funcionam abrindo portões de cálcio. Então, vem a onda de despolarização na membrana
Em alguns lugares existe contato entre a membrana do retículo liso com a membrana plasmática. Essa onda de despolarização atinge a membrana do retículo liso. Essa membrana do retículo liso abre portões de cálcio que deixa então o cálcio que estava armazenado dentro do retículo fluir para o citosol, por difusão simples. E aí vocês já sabem, o cálcio se difunde, passa por entre os filamentos finos, liga com a troponina C, a troponina muda de lugar, a tropomiosina se desloca, libera o sítio da actina com a miosina liga na actina, sofre aquele dobramento da cabeça, puxa o filamento fino do sarcomere e a célula contrai, né? Que a gente viu aí há pouco tempo. Mas olha, se fosse só isso, vocês concordam comigo que as miofibrilas periféricas se contrairiam antes das mais centrais? Não é? Porque o cálcio seria liberado na periferia antes de ser liberado no centro. E aí teria um lapso temporal até que o cálcio se difundisse e atingisse as miofibrilas mais centrais. Se isso acontecesse, a célula ficaria esticada no centro e contrairia na periferia. E isso rasgaria a membrana dela. Então isso não pode acontecer. As miofibrilas elas têm que contrair simultaneamente. E para resolver esse problema, o que a natureza fez? Nas células musculares estriadas, a membrana plasmática ela se aprofunda no citoplasma. Ela invagina aqui e vai passando entre as miofibrilas, formando estruturas que são chamadas de túbulos T. São essas que foram desenhadas em amarelinho aqui, ó, né? Então, se a gente estivesse olhando uma célula muscular estriada por fora, ao invés de ver uma membrana esticada, lisinha, a gente ia ver uma superfície toda cheia de buraco. Cada buraquinho seria o ponto de invaginação da membrana ou o ponto de formação de um túbulo T. E para que servem esses túbulos T? Eles servem para direcionar o estímulo para o interior da célula. Então, a velocidade de propagação aqui é muito grande, né, da onda de despolarização, e as cisternas centrais, elas interagem com esses túbulos T, de modo que o cálcio vai ser liberado na periferia ao mesmo tempo que ele é liberado no centro da célula. E, portanto, a difusão, então, vai fazer com que todas as miofibrilas se contraiam ao mesmo tempo. Certo? Então, isso é importantíssimo aí para o mecanismo de contração das células estriadas, as invaginações da membrana plasmática formando os túbulos T. Reparem que nas células estriadas esqueléticas, os túbulos T, eles são envolvidos em ambos os lados pelo retículo endoplasmático liso. Então, em corte, a gente vê um conjunto de 3 elementos que a gente chama tríade. Observem aqui na microscopia eletrônica. Ó. Então, vamos fazer um exercício. Quantas miofibrilas vocês estão vendo nessa imagem? 5? Vamos ver, ó. Pedacinho de uma. Aí aqui tem citoplasma. Essas bolotas aqui são cisternas de retículo endoplasmático liso. Essas bolinhas pretas são moléculas de glicogênio, tá? Aí 2, segunda miofibrila, aí citoplasma de novo. 3, então terceira miofibrila, citoplasma de novo. Glicogênio e retículo liso, tá? 4 aqui, aí um pouquinho de citoplasma aqui, 5 aqui em cima. Aí tem um pouquinho, ó, pedacinho de uma cesta aqui, tá? E citoplasma aqui, ó. Beleza? Bom, agora o que eu quero que vocês observem? Olha aqui entre uma miofibrila e outra. Vocês estão vendo aqui, ó, um buraquinho, vamos falar assim, né? Uma cavidadezinha. Aqui também, aqui também, aqui também, tá? Isso se chama túbulo T.
é um corte transversal da invaginação da membrana plasmática. E ao lado do túbulo T, a gente vê 2 segmentos de retículo endoplasmático liso. O conjunto é uma tríade. A tríade é característica do músculo estriado esquelético. No músculo cardíaco, o retículo endoplasmático envolve só a metade do túbulo T. Então, o conjunto, ao invés de formar tríade, forma díade, lá no retículo na célula muscular cardíaca. Certo? Então, vamos dar uma olhada nisso que a gente acabou de aprender, mas numa visão tridimensional, para ficar mais fácil de compreender. Ó, nessa imagem, a gente está vendo um pedaço de célula muscular estriada esquelética desenhada. Aqui em cor de rosinha é a membrana plasmática, ou sarcolema, e é aquilo que eu falei para vocês. Ó, se a gente olhar a célula pelo lado de fora, ao invés de ver uma membrana toda lisinha, a gente vai ver um monte de buraquinhos na superfície, que são os locais onde a membrana invagina para formar o sistema de túbulos. Olha aqui, ó, que vai passando entre uma miofibrila e outra. Então, tudo que vocês estão vendo em amarelinho aqui, ó, são os túbulos T, que são as invaginações da membrana plasmática para o interior da célula muscular estriada, né? Que vocês sabem tem o objetivo de fazer a onda de despolarização se propagar não só na superfície da célula, mas também no seu interior. Repara que o retículo endoplasmático, ó, que foi redesenhado aqui em azulzinho, ele envolve o túbulo T por completo. Então, quando a gente faz um corte, a gente vê o túbulo T ladeado por 2 cisternas de retículo. O conjunto a gente chama tríade. E as tríades, olha, são características do músculo estriado esquelético, certo? Em azulzinho aqui do lado de fora está a lâmina basal, aonde a membrana plasmática se insere. Em roxo a gente tem as miofibrilas, que são abraçadas pelo retículo liso e por mitocôndrias, né? Por citoplasma, na verdade, citosol e organelas. Ah, e o núcleo? Lembra? O núcleo não foi desenhado, mas são vários e ficam aqui logo abaixo da membrana plasmática, na periferia da célula. Então, vamos lembrar? O músculo estriado esquelético é envolvido pelo epimísio, também chamado fáscia muscular, que se projeta para dentro do músculo, dividindo ele em fascículos. Esses feixes de conjuntivo que delimitam os fascículos são chamados de perimísio e se projetam para dentro do fascículo envolvendo fibra por fibra. E esse feixe, então, que envolve fibra por fibra, que está desenhado em marronzinho aqui, é chamado endomísio. A fáscia muscular é formada por tecido conjuntivo denso ordenado. O perimísio, dependendo do lugar onde a gente observa, ele pode ser formado por tecido conjuntivo denso desordenado, se for na periferia do músculo, perto da fáscia, ou por tecido conjuntivo frouxo, se for mais internamente, tá? O endomísio vai ser sempre tecido conjuntivo frouxo. Então, vamos ver isso nas lâminas. Então, aqui é uma fotografia, um pedacinho de músculo cortado no sentido transversal. Então, cada célula, cada estrutura meio poligonal que vocês estão vendo aqui, ó, coradinha em rosa, é uma célula muscular estriada esquelética. Repara que ela é bem volumosa e os núcleos são periféricos, tá? Entre uma célula e outra, essa linha marronzinha que vocês estão vendo aqui é tecido conjuntivo frouxo, chamado de endomísio, tá? Reveste cada uma delas, isola uma da outra, né? Na periferia do músculo, tecido conjuntivo denso ordenado, formando a fáscia muscular ou epimísio. Esse epimísio emite septos para dentro do músculo, que dividem o músculo em fascículos.
Então, esses feixes aqui são feixes de perimísio, certinho? Aqui, ó, uma outra fotografia. Aqui a gente está vendo o epimísio revestindo o músculo como um todo pelo lado de fora. As fibras musculares cortadas transversalmente, vejam que elas são bem grandes, são multinucleadas, ó, aqui a gente pegou 2 núcleozinhos, mas os núcleos são sempre periféricos. E entre uma célula muscular e outra, tem um tecido conjuntivo frouxo, que a gente chama de endomísio. Muitas vezes esse tecido conjuntivo se rasga durante o preparo da lâmina. E aí vocês veem, por exemplo, aqui, ó, tá só o espaço que ele ocupava, né? Mas aqui preservou um pouquinho, aqui preservou um pouquinho, enfim. O corte aqui não pegou perimísio, tá? A gente está bem na periferia do músculo mesmo. Agora aqui, olha, o que a gente está observando? O músculo foi cortado, então veja, esse tecido conjuntivo aqui, ó, separa ou divide o músculo em partes. Então eu tenho um fascículo aqui, onde as células foram cortadas no sentido longitudinal. Tem um outro fascículo aqui, onde as células foram cortadas transversalmente. E tenho outro fascículo aqui em cima, onde as células foram cortadas meio que obliquamente. Então, tecido conjuntivo que separa um fascículo do outro, ou seja, aqui onde eu estou passando o laser, como é que eu chamaria esse tecido que nem está aqui mais, ele arrebentou? Chamaria de perimísio. Aqui ele permaneceu, ó, tá? Então, isso aqui é perimísio também, separa esse fascículo desse aqui. Dentro de cada fascículo, as células são isoladas umas das outras por tecido conjuntivo frouxo, que é o endomísio, que aqui também rasgou e não tem mais, ó, tá? Aqui no corte longitudinal, veja bem, onde eu vou passar o laserzinho, ó, é região de endomísio, tá? Certo? E aqui no corte longitudinal a gente pode ver que cada célula, ó, isso aqui é uma célula só, tem vários núcleos, os núcleos são periféricos e o citoplasma tem aquela estriação característica. Então, se eu vi que a célula é uma célula cilíndrica com citoplasma estriado, eu sei que é uma célula muscular estriada. Se eu vejo que ela tem núcleos periféricos, que é longa, etc., eu sei que ela é uma célula estriada esquelética. Bom, como a gente falou no começo dessa aula, né, o tecido conjuntivo compartimentaliza o músculo, permitindo que os feixes nervosos se ramifiquem no interior do músculo e que cada célula muscular dentro de um fascículo receba uma terminação nervosa, tá? Então, o conjunto da fibra muscular com sua terminação nervosa, com seu botão sináptico, então esse quadradinho que foi desenhado aqui em maior aumento, é chamado placa motora. Então, é uma sinapse axossomática, ou seja, entre um axônio e uma célula não neuronal. Ih, falei tudo errado, hein, gente? É uma sinapse axoefetuadora, né? Entre um axônio e uma célula não neuronal. Esse espaço aqui é a fenda sináptica. Então, essa sinapse axoefetuadora, quando a célula é uma célula muscular estriada esquelética, ela recebe o apelido de placa motora, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, cada célula muscular com sua placa motora. Agora, vocês lembram que o axônio, na sua extremidade, ramifica, formando o telodendro, e que na extremidade de cada ramificação tem um botão sináptico? Então, olha só, esse axônio aqui, que pertence a um neurônio motor, ele está inervando 1, 2, 3, 4, 5 células musculares. Então,
eu tenho 5 placas motoras oriundas de um mesmo axônio, certo? Quando eu acionar esse neurônio, significa que obrigatoriamente essas 5 células vão se contrair. Então, o conjunto de fibras musculares inervadas por um mesmo axônio eu chamo de unidade motora. E o conjunto de um botão sináptico com uma célula muscular eu chamo de placa motora. Deu para entender? Então veja bem, olha, dependendo do músculo que a gente estiver observando, as unidades motoras podem ter de 50 a 1.700 fibras musculares. Ou seja, um axônio, um único neurônio, pode se relacionar ao mesmo tempo com 50 fibras musculares ou até mesmo com 1.700 fibras musculares. O que vai acontecer? Quanto menor o número de placas motoras em uma unidade motora, maior a precisão dos movimentos. Significa que músculos que fazem movimentos delicados e precisos, como por exemplo os músculos dos nossos dedos, né? Eles são inervados por unidades motoras pequenas. E músculos que fazem movimentos mais grosseiros, sem muito detalhamento, como por exemplo o quadríceps, por exemplo, ele vai ser inervado por unidades motoras maiores, tá? Então, quanto menor for a unidade motora, maior a precisão dos movimentos. Quanto menor o número de placa motora, ou seja, menor a unidade motora, maior a precisão dos movimentos. Olha que bonito. O que a gente está observando aqui, ó? Um axônio, tá? Ele ramificou na sua extremidade, então tudo isso aqui é chamado telodendro, é a parte final do axônio ramificada, e na extremidade de cada ramificação a gente tem um botão sináptico. Essas bolinhas pretas que vocês estão vendo dentro do botão sináptico são vesículas contendo acetilcolina. Então, o que a gente está observando aqui? Uma unidade motora. Uma unidade motora formada por uma, duas, aqui tem uma terceira que foi pega de raspão, quarta, 5, pelo menos 6 placas motoras, né? E aí vocês estão vendo, ó, cada célula muscular com a sua própria inervação. E entre uma célula muscular esquelética e outra, o que a gente está vendo aqui? Esse espaço branquinho era o espaço que continha o endomísio. Cadê o endomísio? Rasgou durante o preparo da lâmina e se perdeu. Aqui a gente está vendo uma placa motora, olha, no microscópio eletrônico de varredura. Então, a gente está vendo uma extremidade, né, uma ramificação do telodendro, seu botão sináptico terminal e a fibra muscular, né? Então, a gente está vendo uma placa motora na microscopia eletrônica de varredura. Bom, a gente já falou que o mediador químico, né, da sinapse na placa motora é sempre a acetilcolina. Então, aqui a gente tem uma representação, olha, o axôniozinho, né, a ramificação telodêndrica do axônio, o botão sináptico contendo as vesículas de acetilcolina, então as vesículas contendo o neurotransmissor, em vermelhinho aqui representado a célula muscular esquelética e aqui o receptor dessa célula muscular estriada esquelética, né? Então, quando esse neurônio é acionado, ele despolariza sua membrana, a onda de despolarização chega até a membrana do botão sináptico. Vocês sabem que quando isso acontece, abrem-se portões de cálcio. O influxo de cálcio faz com que as vesículas de neurotransmissor
sejam levados até a superfície da membrana, ou seja, sejam exocitadas, a acetilcolina entra na fenda sináptica, se liga ao seu receptor, provocando a despolarização da membrana, que vai ativar a membrana do retículo liso, liberando cálcio no citoplasma, o cálcio vai ligar com a troponina e aquilo tudo que a gente aprendeu vai acontecer e a célula vai contrair, ok? Bom, existem situações em que a pessoa ela passa a produzir anticorpos contra o receptor de acetilcolina. É uma doença autoimune chamada miastenia gravis. Quando isso acontece, qual que é a consequência? Os anticorpos produzidos, eles vão se ligar aos receptores da célula muscular estriada esquelética e quando o sistema nervoso provocar a exocitose do neurotransmissor na fenda sináptica, o neurotransmissor, ou seja, a acetilcolina, ela não vai conseguir ligar no receptor dela, porque o anticorpo vai atrapalhar essa ligação. E dessa maneira, essa célula muscular ela vai se manter inativada ou em repouso de forma por um tempo aí indeterminado, né? A inatividade da célula vai levar à atrofia da célula e à perda da força daquele músculo, que pode ao longo do tempo vir a ser total, inclusive, né? Então, a musculatura vai enfraquecendo, as células vão atrofiando e, eventualmente, se todas as células estiverem bloqueadas, aquele músculo não vai responder mais aos estímulos nervosos. Então, essa é uma doença autoimune que acomete a musculatura esquelética, bloqueando os receptores de acetilcolina na fenda sináptica. Bom, novamente aqui a gente tem uma visão aí do tecido muscular estriado esquelético, lembrando que entre uma célula e outra a gente tem o tecido conjuntivo do endomísio, certo? Que vocês lembram que uma das funções, uma das importâncias desse endomísio, além de permitir uma boa capacidade de nutrição e oxigenação das células, além de permitir que cada célula receba a sua própria inervação e que, portanto, o músculo possa variar a intensidade de contração, uma outra importância que nós comentamos é que nesse tecido conjuntivo do endomísio, nós vamos encontrar células mesenquimais. Essas células mesenquimais aqui são chamadas de células satélites e elas são importantes em algumas situações, né? Então, a célula satélite ou célula mesenquimal é uma célula tronco adulta. Célula tronco é aquela que, quando ativada, vai se dividir por mitose, né? E uma das células filhas vai se diferenciar, aqui nesse caso em mioblasto, enquanto a outra vai continuar permanecendo como célula satélite para ser utilizada no futuro. Então, se a gente estiver falando de um músculo de uma pessoa em fase de crescimento, então um bebê nasce com a sua musculatura, né, formadinha, mas ele vai crescer. E esse músculo vai ter que crescer tanto em comprimento, quanto as suas células vão crescer em espessura, ou seja, vão hipertrofiar, na medida em que ele começar a usar essa musculatura. Como que acontece esse crescimento? Pelo acréscimo de novos mioblastos que vão se fundindo às células pré-existentes, certo? É claro que quando a gente sofre uma hipertrofia, não existe só acréscimo de mioblasto na periferia da célula já existente. Existe síntese de novas miofibrilas, né? Então, a célula cresce por produção de mais miofibrilas e se eu tenho mais miofibrilas, eu tenho mais capacidade de contração, ok?
Agora, essas células satélites que vocês estão vendo aqui, ó, entre uma célula muscular e outra, elas são úteis quando a célula muscular estriada esquelética sofre pequenas lesões. A célula esquelética é uma célula altamente especializada e se ela sofre uma secção transversal, por exemplo, se a lesão na célula corta ela em toda a sua extensão de perímetro, ela morre, ela não consegue regenerar. Então, célula muscular estriada esquelética é uma célula que não regenera quando a lesão é intensa ou é extensa, tá? Pequenas fissuras na superfície de membrana são recuperadas com a formação de novos mioblastos que se inserem ali e ajudam na recuperação da célula. Agora lembrem-se, toda vez que uma célula sofre lesão, ela libera ao seu redor citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão ser responsáveis pela formação de novos mioblastos, mas também por uma fibrose no tecido conjuntivo adjacente. Lesões repetitivas e processo inflamatório repetitivo pode levar à perda da célula, né? Secções transversais também. Lembra aquelas lesões repetitivas, no caso dos portadores de distrofia muscular, acabam levando à perda da célula e a sua substituição por tecido conjuntivo fibroso, né? Então, se vocês perguntarem em termos de capacidade de regeneração das células musculares, é uma capacidade bastante limitada, muito limitada, né? E grandes lesões não são recuperáveis, a célula é perdida. E, consequentemente, né, dependendo do número de células que o fascículo perde, o músculo perde sua força, sua intensidade de contração na mesma proporção. Então, depois da gente já ter estudado tudo que a gente estudou, né, e que não foi pouca coisa até agora, eu estou mostrando para vocês essa imagem de células musculares estriadas esqueléticas num aumento bastante grande, maior do que 400 vezes. O que eu quero que vocês percebam aqui é que as estriações transversais refletem o padrão de organização do citoesqueleto em miofibrilas, que são paralelas entre si e formadas por repetições de sarcômeros. Então vejam bem, olha, aquelas estriações transversais, aquelas faixas escuras e claras, são na verdade as bandas As das várias miofibrilas paralelas, intercaladas com as bandas Is das mesmas miofibrilas paralelas, olha. E aqui o aumento foi tão grande e o tecido foi tão bem preparado que a gente consegue ver inclusive as linhas Z dessas miofibrilas atravessando aí o citoplasma. Legal? Bom, as fibras musculares, né, as células musculares, elas não são todas iguais em termos de comportamento, de metabolismo. Então, elas são classificadas em 3 tipos, né? As fibras musculares do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 2B. Os principais fatores, os principais parâmetros que deram origem a essa classificação foi a velocidade com que a célula se contrai, ou seja, a velocidade com que ela responde ao estímulo nervoso, e a resistência à fadiga. Então, veja bem, as células do tipo 1, ou fibras musculares do tipo 1, respondem à contração, ao estímulo nervoso de forma mais lenta do que as do tipo 2. E quando eu falo lenta, eu não estou falando lenta em relação às demais, porque olha a velocidade de resposta aqui, ó, 80 a 100 milissegundos.
80 a 100 milissegundos. É uma coisa que a gente nem percebe, né? Mas que já foi medida e que é pelo menos o dobro do tempo de resposta das fibras do tipo 2. As do tipo 1, então, respondem de forma mais lenta, mas são altamente resistentes à fadiga. Então, elas conseguem ficar contraindo ali por um tempo grande, né? Por muito tempo. A coloração da célula é avermelhada, né? Por que ela é avermelhada? Porque ela tem uma grande quantidade de mioglobina, que é o que dá a coloração à célula muscular, que é o pigmento acidófilo da célula, né? Vocês veem, se ela é vermelha, ela tem alta quantidade de mioglobina. O metabolismo é oxidativo, ou seja, dependente de oxigênio, né? E, portanto, a quantidade de mitocôndrias nesse tipo de célula muscular tem que ser o quê? Alta. Consequentemente, a quantidade de glicogênio armazenado não vai ser tão alto quanto nas do tipo 2, tá? Vai ter glicogênio? Vai, mas não tanto quanto nas do tipo 2. E o tempo de resposta a gente já comentou. Agora vamos lá. As do tipo 2, então, são rápidas, respondem rapidamente ao estímulo nervoso, com cerca de 40 milissegundos, né? Em cerca de 40 milissegundos. Porém, a do tipo 2, ela é mais ou menos resistente à fadiga, ou seja, ela consegue ficar contraindo por um tempo mais ou menos longo, né? Enquanto que a do tipo 2B, ela tem baixa resistência à fadiga. Ela contrai muito rapidamente, mas ela não consegue ficar muito tempo contraindo, né? A cor da do tipo 2B, que é baixa, que tem baixa resistência à fadiga, a célula é branca. Então a gente está falando aqui, por exemplo, do peitoral, do músculo peitoral das aves. Então pega um beija-flor, músculo peitoral do beija-flor, né? A contração é muito rápida, mas ele não consegue ficar muito tempo voando. Ele voa um pouquinho e repousa, né? Porque a fibra tem baixa resistência à fadiga. Então, tem pouca mioglobina no citoplasma, então a coloração é esbranquiçada. Já na do tipo 2, tem média quantidade de mioglobina e a fibra é vermelha. A do tipo 2, ela usa o metabolismo tanto oxidativo quanto glicolítico. Então, ela vai ter maior quantidade de glicogênio do que a do tipo 1, por causa da produção de energia a partir do metabolismo glicolítico, e vai ter uma média quantidade de mitocôndria, porque ela também tem o metabolismo oxidativo, né? A do tipo 2B usa o metabolismo glicolítico, então ela vai ter pouca quantidade de mitocôndria e muito glicogênio armazenado no seu citoplasma para dar conta desse metabolismo que mantém essa rápida velocidade de contração. Bom, pessoal, outro componente importante aí da musculatura estriada esquelética são os fusos neuromusculares, que são conjuntos de células musculares pouco desenvolvidas, né, chamadas de fibras intrafusais. Reparem como elas são bem menores, o núcleo é central, pouca miofibrila. No entanto, essas células são altamente inervadas por fibras aferentes. Diferente dessas células contráteis extrafusais, né, chamadas de fibras extrafusais, que são inervadas por fibras eferentes, fibras motoras, né? Então percebam que o fuso ele fica entre as células extrafusais contráteis, envolvidos por uma bainha de tecido conjuntivo, e essa bainha se deixa ser atravessada aí por várias fibras nervosas que envolvem as células intrafusais. Dependendo do grau de contração da musculatura no entorno do fuso, ele vai ter uma distensão, né,
um tensionamento maior ou menor, e ele vai informar esse grau de tensão para o sistema nervoso central, indicando qual é o grau do tônus muscular ao seu redor. Com isso, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa noção da organização das células no tecido muscular estriado esquelético e vimos aí as bases do mecanismo de contração muscular. Vocês vão, nas aulas de fisiologia, vocês vão acabar aprofundando os conhecimentos no quesito de funcionamento da célula muscular, né, no tocante ao funcionamento da célula muscular, mas com as bases morfológicas, né, vocês acabam tendo muito mais facilidade para entender o funcionamento, certo? Então assistam o filme, ficou grande porque o assunto realmente ele é extenso, mas se vocês não pegaram tudo, não tem importância, depois vocês vão assistindo parte por parte, fazendo as anotações de vocês, tá? Sempre daquele jeitinho. Anota o que entendeu, fazendo uma espécie de resumo. Quando você escreve, você já consegue assimilar bastante o seu aprendizado, né? Reter esse aprendizado e faz uma listinha em separado dos pontos que vocês precisam retomar ou esclarecer, né? Perguntando para mim, enfim. E aí as coisas vão andando mais facilmente, ok? É isso.